Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Se você está nos assistindo pela primeira vez, eu quero que você saiba que eu trabalho na Gutenberg Consultores, empresa especializada nas áreas de outplacement ou recolocação de executivos, mentoring, assessment, coaching executivo, planejamento de pré-aposentadoria, entre outras atividades. Todos esses serviços você poderá conhecê-los visitando o nosso site www.gutenberg.com.br. Esses clipes têm por objetivo orientar, ajudar, guiar executivos ao longo de suas carreiras. Por esse motivo, hoje eu quero discutir com você sobre um assunto de grande importância. Se você está em transição de carreira, se você está infeliz em sua empresa e deseja mudar de empresa, ou mesmo se você recebeu o convite de uma organização cuja oferta de trabalho é extremamente atraente, principalmente nos dias atuais em que vivemos, um momento de grave recessão, um momento de incerteza e que muitas vezes nos deixa descrentes, incrédulos sobre não apenas o futuro do país, mas até mesmo o nosso. Hoje eu quero falar sobre a importância da escolha de uma empresa onde você possa empreender a sua carreira. Eu, particularmente, tenho acompanhado a vida de muitos executivos que estavam empregados ou que estavam em transição de carreira e que fizeram a escolha errada no momento em que receberam uma oferta de trabalho. Recentemente, assessorei um executivo da área de logística que deixou uma grande empresa multinacional alemã e foi trabalhar numa empresa americana. Ele ficou menos de 90 dias e foi demitido. O seu perfil não tinha nenhuma compatibilidade com a cultura da organização. Também não estava em sintonia com o seu gestor principal. Se você lê os jornais diários, principalmente o jornal Valor Econômico, você vai encontrar quase que diariamente executivos que deixaram posições privilegiadas para assumirem outras posições e eles terminaram muito mal. Sei de um que deixou uma grande empresa multinacional americana, talvez a maior do mundo, e ele permaneceu nessa nova empresa por um único dia. Sei de um outro também que tinha uma imagem maravilhosa, uma reputação maravilhosa no Brasil. Ele foi para a Europa e voltou da Europa para trabalhar numa outra empresa no Brasil. Ele ficou menos de 6 meses. Em geral, quando essas coisas acontecem, esses mesmos executivos, eles se sentem traídos, eles se sentem enganados, mas, na verdade, eles traíram-se a si próprios porque eles não fizeram o dever de casa. E aqui estão algumas regras, alguns princípios, algumas recomendações, alguns conselhos que você pode seguir se você quiser se dar bem em sua próxima organização. Em primeiro lugar, antes de você aceitar uma oferta de trabalho, estude em profundidade a história da empresa, desde a sua fundação. Eu tenho aqui um arsenal de histórias nos meus escritórios, das grandes corporações, de Johnson & Johnson, Cargill, BASF, Solvay, Dow Química, entre tantas e tantas outras empresas, inclusive empresas nacionais. E por que eu tenho esses livros? Porque eu não posso ser um grande prestador de serviços se eu não conheço a cultura, a história, os valores, os objetivos, as políticas dessas organizações. O mesmo se dá com você
quando você vai ao mercado em busca de uma nova posição. Você precisa, pois, conhecer a história dos seus fundadores, de tal maneira que você possa seguir o curso dessa organização. Em segundo lugar, eu sugiro que você estude em profundidade a vida de seus principais executivos na atualidade. Muitas vezes, esses executivos são muito jovens nessas organizações. Eles não conhecem ainda em profundidade a empresa aonde trabalham. Daí porque é tão importante você conhecer cada um deles. Principalmente aquele a quem você vai se reportar. Como eu sempre digo, o seu sucesso, o sucesso de sua carreira em uma empresa depende absolutamente de seu chefe. Se você não entrar em sintonia, em harmonia, se você não atender ou exceder as suas expectativas, se você não florear o seu chefe, dificilmente você irá muito longe em sua carreira. Portanto, o seu sucesso vai depender dele. E quanto mais você conhecê-lo, quanto mais você observá-lo, quanto mais você detectar qual é o seu foco, quais são os seus pontos fortes, quais são as suas necessidades de treinamento, quais são as suas vulnerabilidades, maiores chances você terá de ter sucesso nessa nova organização. Um outro ponto de fundamental importância é estude a saúde, estude o ambiente interno da organização que está lhe chamando para uma entrevista ou que poderá também lhe fazer uma oferta de trabalho. Comece a observar pela maneira como você é tratado na portaria, depois da recepção, depois pelo departamento de recrutamento e seleção, até você chegar no topo da organização. Quanto mais você conhecer as entranhas de uma organização, mais chances você terá de obter sucesso em nova empresa. Eu sugiro também que você converse com pessoas que trabalharam nessa organização que lhe ofereceu um trabalho. São testemunhos valiosos, porque você poderá colher fatos, informações positivas, como também posições negativas. E isso ocorre. Deixe-me dar um exemplo. Tomei conhecimento de um executivo que descobriu que estava com câncer na cabeça. Houve uma mudança gerencial e o câncer voltou. E quando ele foi falar com o presidente da organização de que precisava se afastar da empresa para tratar do seu câncer, ouviu desse presidente da empresa, do presidente da empresa: você precisa pedir a sua demissão. Como pedir a demissão? Eu estou aqui há 15 anos, eu tenho feito um excelente trabalho, eu sou um diretor dessa organização. Ele disse: mas nós não podemos esperar por você por 30 dias para o seu treinamento. Conversei com esse executivo e aconselhei-o a procurar um advogado. O advogado inicialmente perguntou quantos milhões de dólares ele queria. Ele disse: eu não estou interessado em milhões de dólares. Eu quero cuidar da minha saúde, do meu tratamento, porque eu tenho 2 filhas. Foi conversar, portanto, com o advogado. E o advogado disse: agora você sai, porque eu vou entrar na organização. Ao conversar com a organização, ela teve de bancar 2 anos de plano médico e também 2 anos e meio de salário. Digo mais, o advogado perguntou deste executivo, se ele queria 5 milhões de dólares. Ele disse: eu posso conseguir isso para você, se você puder esperar 1 ano, 1 ano e meio. Eu vou à empresa e vou pedir 5 milhões de dólares. Se eles não me derem, amanhã eles estarão nas páginas do New York Times. E eles terão um prejuízo monstruoso em termos dos valores de suas ações. Felizmente, este executivo recebeu este dinheiro e foi para uma outra organização que o amparou, que o acolheu e lhe deu benefícios mais generosos e lhe deu também um salário mais generoso ainda.
Portanto, você ao ingressar numa organização, cuidado, muito cuidado, para que você não esteja sendo enganado com o canto da sereia. Muito cuidado. Quero também que você observe e reflita sobre a maneira como você foi tratado desde o primeiro instante até o momento em que você foi contratado. Quero dizer para você uma coisa que talvez você não tenha pensado. A melhor maneira de você avaliar uma organização é por avaliar os membros do Departamento de Recursos Humanos. Se você for uma empresa e o gerente de recursos humanos tiver vergonha de mostrar a sua sala, porque ela está escondida no fundo de uma fábrica, ou talvez num lugar ruim de um escritório, distante dos outros executivos, você logo saberá que o discurso de que os recursos humanos são valiosos para aquela instituição, eles não estão falando a verdade, eles estão mentindo. A melhor forma, portanto, de você saber o valor que a empresa dá à gestão de recursos humanos é por ter nos seus departamentos de recursos humanos os melhores executivos, os mais preparados, os mais cultos, os mais alinhados com as novas tecnologias, aqueles que conhecem profundamente o negócio, mas que, sobretudo, estão ali postos para defender os recursos humanos contra a ferocidade de um capitalismo selvagem. Esse é o papel do gestor de recursos humanos. Fique atento a essas questões. Um outro ponto também que considero de importância vital por ocasião da escolha da sua empresa é conhecer também em profundidade as políticas de recursos humanos. Há empresas, como já disse, que dizem que recursos humanos é o seu asset mais importante. Mas muitas vezes isso é um discurso enganoso, mentiroso. É só blá, 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 blá. Quando você entra na organização, você vê que recursos humanos, para muitos dirigentes de organizações, não valem absolutamente nada. Essas questões são muito importantes para você que me escuta, porque isto poderá lhe ajudar por ocasião da escolha de uma empresa onde você possa conduzir a sua carreira com excelência. Lembre-se que os seus propósitos têm de coincidirem com os propósitos de organização. Os seus valores, o seu estilo gerencial, o seu comportamento, o seu profissionalismo, a sua ética, entre tantas e tantas outras questões. Portanto, não se deixe seduzir apenas por um salário maior. Recentemente, eu assisti um executivo que deixara uma carreira eloquente numa grande multinacional. Acredito que ele tinha aproximadamente 20 anos e estava em ascensão. Durante vários meses, uma outra empresa de um segmento semelhante ficou tentando seduzi-lo. E aí veio a última tacada. Nós vamos cobrir o seu salário e vamos lhe dar 40% a mais do que você ganha, vou lhe dar um carro maior, vou lhe dar bônus maiores, vou lhe dar isso e isso. Adivinhe quanto tempo este profissional ficou na empresa? Apenas 8 meses. E ele foi demitido. Cuidado para você, ao escolher uma empresa, não pautar a sua decisão apenas por questões financeiras. Você irá fracassar. Você irá perder o emprego. A melhor maneira, portanto, de você escolher uma empresa é pelo desafio verdadeiro que ela representa para você, pelas políticas agressivas de recursos humanos, pela valorização de seu bem maior, que são os homens e as mulheres de organização, pela oportunidade que você terá de desenvolver novos conhecimentos,
principalmente na era da quarta revolução industrial, onde o conhecimento será fatal, será a exigência número 1 para o seu sucesso. Seja sábio na escolha de uma organização. E para concluir este vídeo, eu quero lhe contar uma simples história. Um grande leão, um leão valente, que dava verdadeiros espetáculos todos os dias em suas aulas. As multidões fluíam para ver o espetáculo dado por este leão. Só que o leão foi envelhecendo, e à medida em que ele envelhecia, ele foi ficando mais tranquilo, só queria dormir, muitas vezes ficava deitado para comer, e as pessoas começaram a se afastar da sua jaula, porque ele já não podia dar mais o espetáculo que sempre deu. A direção do zoológico então diz: poxa, nós temos de contratar um novo leão. Contratar um novo leão. E esse leão logo percebeu a importância do espetáculo e começou a fazer os seus saltos mirabolantes, fazer as suas gozações, entre tantas e tantas outras coisas. E as multidões começaram a chegar novamente para ver o espetáculo dado por esse novo leão. Só que, no final do dia, o tratador chegava, trazia um suculento pedaço de carne e entregava para o leão velho. E para o novo, ele dava um cacho de bananas. O leão novo começou a perceber aquela diferenciação de tratamento. E um dia abordou o tratador e disse: poxa vida, esse leão passa o dia todo dormindo em sua jaula. Ele só dorme, ele não dá mais show, ele não dá mais espetáculo. Porque ao final do dia o senhor atira para ele um pedaço grande de bife e bife suculento. E para mim o senhor oferece apenas um cacho de banana. O tratador lhe disse: o senhor foi contratado para fazer o serviço não do leão velho, mas de um macaco. Portanto, moral da história: antes de você entrar numa organização, tenha ciência, tenha consciência se você está sendo contratado para ser o leão ou para ser o macaco. Muitas vezes é para ser o macaco. E é isso precisamente que você não quer fazer. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg, www.gutenberg.com, e veja todos os nossos trabalhos. Se você preferir, nos mande um e-mail e eu lhe garanto que eu responderei em, no máximo, 24 horas. Eu agora quero agradecer pelo seu tempo, pela sua paciência. E eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!